Gramática com Viviane Martins. O que acontece? A nossa aula aqui, hoje eu vou falar um pouco sobre concurso público. Às vezes as pessoas preferem primeiro fazer, por exemplo, vou fazer primeiro interpretação de texto, que é a parte de língua portuguesa. As pessoas preferem fazer, por exemplo, raciocínio lógico. A matéria que tiver ali na prova, muitas das vezes as pessoas elas dão preferência primeiro outras matérias e deixa por último a redação. Quando isso acontece, você já acontece que você já está esgotado, você está mentalmente cansado de ir ali, você analisar questão por questão, e aí o que acontece? Você dá a redação por último e você acaba errando. Por mais que você treinou bastante em casa, vários temas, mas só pelo fato de você ter deixado a redação por último, isso faz com que você fique com uma nota menor ou que você zere a redação. Por mais que você saiba o tema, mas na hora de desenvolver você acaba ocorrendo um certo bloqueio e isso dificulta muito o seu desenvolvimento ali na redação. Então, o que eu aconselho quem vai fazer concurso público, no que se refere à redação, inicia primeiro com redação. Você já analisa o que a banca examinadora quer. Na verdade, você já começa a analisar o tema que a banca examinadora vai propor na prova. E quando você pega a primeira vez o edital, pela primeira vez você pega o edital, você vê a forma que é cobrado, nesse caso os tópicos de língua portuguesa, você começa a ver de forma minuciosa, você consegue pegar qual é a real intenção ali da banca examinadora. Só através da matéria você já consegue identificar, nossa, a banca examinadora quer ir para essa linha de raciocínio aqui, então vou estudar determinado tema. Então, através do próprio edital você já começa a pegar no alto o que a banca examinadora ela quer propor ali para os candidatos. Então, quando você já começa a trilhar aí a real intenção, a real objetivo da banca examinadora, isso facilita muito para você, muito, demais. Você não tem noção. Na hora de você desenvolver, você vai se sentir à vontade. É claro, mas com sabedoria. A banca examinadora, ela vai querer selecionar os melhores, aquelas pessoas que realmente conseguiram entender a banca examinadora. Então, o que é ideal você estudar bastante é você realmente fazer uma busca dos temas atuais. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa pensa, a banca examinadora, ela vai simplesmente repetir vai repetir mais ou menos a mesma forma de aplicação de prova de 1998, ou talvez vai repetir a prova do último concurso. Não vai por essa linha de raciocínio, não, porque é sempre bom você, quando for fazer prova de redação, você sempre analisar os temas atuais, os temas que mais estão em evidência. Isso vai fazer com que você desenvolva bem na hora de fazer a redação. Aquelas pessoas que ficam presas, a banca examinadora talvez vai colocar aquele tema que ela fez, do último concurso, não, do concurso de 1999 ou o último concurso de 1900. Então, ficam muito presos nessa parte, porque vai repetir a mesma redação, talvez, o mesmo tema, talvez, do último concurso não vá
não faça isso, não faça isso. O que é necessário, o ideal para que você tenha sucesso, que você vá na frente, é que você realmente desenvolva o tema na sua residência, escolha os temas atuais que você observa que está tendo muito debate na mídia, nos jornais, nas redes sociais. Você pega esse tema e começa a desenvolver. Isso vai te ajudar muito. Você também, o que te ajuda na redação? É você começar a ser uma pessoa madura. É você conseguir interpretar o texto, mas de forma crítica. Não é você apenas pegar o texto. É você pegar o texto e analisar, mas o que nessa frase, analisar, mas o que o autor ele quis dizer com essa frase aqui? Ah, entendi, porque o tema atual fala muito sobre, por exemplo, coronavírus. Então a banca examinadora, por isso que ela quer falar a respeito da saúde. Você entendeu? Você tem que pegar o tema em casa ou em qualquer lugar. Você não pode ficar na forma crítica apenas na hora de desenvolver a prova do concurso público. Não, você tem que ser uma pessoa crítica quando você estiver desenvolvendo sua redação em casa ou em qualquer lugar. Mas você tem que desenvolver esse senso crítico. Você tem que desenvolver o senso crítico, você tem que desenvolver o chamado porquê, você tem que perguntar ao autor por que ele quis dizer isso. Aí você depois, quando você for ver lá embaixo, vai estar escrito assim, o autor, escritor, no final, escritor, poeta, ele era jornalista, vai dar alguma informação no final. No final do texto vai dar os dados de quem ali fez o texto. Vai ter ali no final. E com isso, esses dados, na verdade, são essenciais também. Isso quando você pega um texto, quando você pega um determinado texto e você interpreta esse texto. Entendeu? Porque quando você desenvolve a redação, é muito bom você ter também fazer vários exercícios de interpretação de texto. Muitas vezes a pessoa pensa, é só fazer redação e pronto, é só você colocar ali as normas gramaticais e pronto, e acabou. Mas não é assim. Por que não é assim? Não é assim porque você precisa, além de você que você vai desenvolver uma redação no concurso público, você precisa ter o hábito, você tem que ter o hábito de fazer interpretação de texto, tá? Então, desenvolver um texto e interpretação de texto, os dois andam juntos, os dois estão amarrados, lado a lado, não tem jeito, você entendeu? Então, se você quer realmente você quer fazer para fazer um concurso público, para PRF, PF, nesse caso para PM, ou Corpo Bombeiro, ou Guarda Municipal, que nesse caso está previsto um concurso para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, isso você precisa ter a ideia, a informação de que você precisa desenvolver a redação e você precisa também desenvolver a interpretação de texto. Quando você desenvolve bastante esse lado de interpretação de texto, você começa a olhar para o texto com um olhar crítico. Você começa a olhar com um olhar crítico, porque para você responder de acordo com a interpretação de texto, você tem que ter um olhar crítico, senão você acaba errando. Você precisa entender a intenção do autor ali. Então vamos voltar lá na questão da redigir redação. Então quando você vai redigir uma redação, é essencial, é importante você
estudar a interpretação de texto. Aí quando você em casa pega, faz vários textos, né? Você vai fazer vários textos lá, você precisa desenvolver, você precisa ter uma bagagem de semântica, classe gramatical, pontuação. Tudo isso faz com que você desenvolva bem a redação. E a pontuação, se por exemplo, está lá um texto, você terminou a ideia, né, que você queria desenvolver ali, e você não colocar o ponto final e colocar vírgula, quem for corrigir a sua prova do concurso público vai sentir uma grande dificuldade no que você realmente quer transmitir. Com isso vai tirar a pontuação, sua pontuação. Entendeu? Então o que eu aconselho a você desenvolver bastante, estudar bastante também semântica. Tem gente que fala, pra que estudar? É só desenvolver uma redação e pronto. É como se fosse uma carta ali, eu escrevendo uma carta para minha mãe, ou escrevendo uma carta para minha namorada, ou escrevendo uma carta para o meu amigo. Não é dessa forma. Primeiro que o texto não é subjetivo. O texto não é em primeira pessoa. Então, é importante você analisar fato a fato. Aí o que acontece? Você, nesse caso o texto, ele tem que ser em terceira pessoa. Você tem que respeitar ali as normas gramaticais que são fundamentais, essenciais. E aí você vai desenvolver e você vai tirar uma boa pontuação dessa forma. Mas a redação é bom levar realmente a sério. Você tem que colocar lá no seu plano de estudo a questão da redação, mas você tem que colocar lá certinho os dias de redação e praticar realmente os dias da redação ali, desenvolver a redação. Quando você faz isso certinho, quando você fecha ali conclui aí o seu objetivo de estudo de toda a matéria, você vai estar preparado para fazer a redação. Outra coisa muito importante é a semântica. Semântica, ela vai estar na prova inteira. Na prova inteira, a semântica pode, por exemplo, tem alguma prova que cai muitas das vezes, matemática, raciocínio lógico, talvez física, química, tudo envolve a semântica. Mas tem semântica em matemática, tem semântica em química, tem semântica, raciocínio lógico, tem semântica em outros tipos de matéria. Semântica na matéria de saúde, sim, tem semântica em tudo quanto é lado na prova de português, de prova para concurso público. Semântica vai ocorrer em qualquer área, seja para segurança pública, seja área da saúde, seja concurso para advogados, ou qualquer outra área. Semântica para as pessoas que vão fazer, por exemplo, a COLURB, ou qualquer outra área, sempre vai ter semântica. Porque semântica, a semântica vai fazer com que a banca examinadora entenda que realmente você está apto, preparado para poder assumir aquele determinado cargo. Que você, na verdade, vai lidar com pessoas. E se você lidar com pessoas, você tem que ir bem na linguagem.
Você tem que ir bem na interpretação de texto. Você precisa entender uma pessoa através da semântica, através da interpretação de texto. Se você não for capaz de desenvolver essa semântica na redação ou na interpretação de texto, você não vai estar preparado para integrar no quadro de determinado cargo, seja segurança pública, saúde, defensoria pública ou qualquer outra área. Você não vai estar preparado porque você deixou de estudar a parte semântica. Entendeu? Então, redigir redação é essencial. Realmente, de repente você imagina nesse exato momento, nossa, mas semântica eu falo toda hora, quando eu pronuncio determinada frase. Mas para que eu vou estudar semântica? É nessa que muitas das vezes o candidato ele é reprovado, confia muito, não precisa estudar, porque está no nosso dia a dia, a nossa conversação diária. Então, para que vai estudar a parte da semântica? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O que cai muito, tá? O que cai muito, principalmente na banca examinadora FGV, é semântica. Quem despreza a semântica, não gosta de estudar a questão de semântica, e que for fazer a FGV, vai tirar uma nota baixa. Vai tirar uma nota baixa. Porque a FGV, ela trabalha muito com a semântica. Na verdade, é a prova toda. Todas as provas, na verdade, tem semântica. Independente da matéria A, matéria B, C, tudo tem semântica, na verdade. Mas só que existem banca examinadora que extrapola, exagera nessa questão da semântica. Você entendeu? Que é a FGV. Quem conhece a FGV aí pode até escrever aí, digitar aí no comentário aí. Eu conheço a FGV, eu já fiz prova para a FGV. Conta aí sua história, diz aí no comentário aí pra mim. Então, gente, redigir redação, muitas das vezes a pessoa pensa que é fácil, mas não é. Você, para desenvolver redação, você tem que entender que a redação é um corpo. E todos os componentes que é cada parágrafo tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Se você desenvolver um parágrafo e um outro parágrafo que não faz sentido nenhum com o tema, aquele corpo vai ficar bem? Não vai. Não vai ficar bem. Então, para que você desenvolva uma boa redação, né, você tem que ali elaborar ali o corpo, e cada parágrafo você tem que ter uma ideia. Cada parágrafo você tem que desenvolver uma ideia. Aí, primeira ideia, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, segunda ideia, terceiro parágrafo, terceira ideia. Mas todos esses parágrafos, eles são amarrados ao tema. Todos eles têm ligação. O primeiro parágrafo é ligado com o segundo. O segundo parágrafo é ligado com o terceiro. O terceiro é ligado com o quarto e por último, que é a conclusão. Se você faz tudo certinho, primeiro parágrafo amarrado com o tema, segundo, terceiro, quarto, aí você vai desenvolver ali e no final você simplesmente colocar uma conclusão que não tem nada a ver com o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Sinto muito te dizer,
mas você não vai levar pontuação. Você precisa, para você levar a pontuação, a sua redação, que é o seu corpo, tem que estar bem. Se você, por exemplo, no seu tema, a banca examinadora escolheu um determinado tema, e você simplesmente vai lá e fala, a banca examinadora, ela elaborou esse tema, mas eu não concordo com a banca examinadora, de acordo com o meu senso crítico, eu descarto, eu não vou fazer esse tema, eu vou fazer o tema de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu escolhi agora. Eu mesmo vou desenvolver o meu tema e pronto, acabou. A norma da banca examinadora. Você passou por cima da norma da banca examinadora. Banca examinadora, possível, precisa que você no tema, ou você vai ganhar pontuação. Uma você erra, por exemplo, eu vou errar não de forma exagerada. A você ele erra 1, 3 vezes, ele erra. A banca examinadora até releva. Mas, agora, a banca examinadora te dá um tema para você desenvolver ali um corpo e você simplesmente ignora, você nesse caso não fez a atividade da banca examinadora.